A série de História da Tecnologia vai falar sobre uma empresa relativamente jovem, mas que já é uma das mais populares até para quem não é tão ligado em tecnologia. Eu tô falando da Xiaomi, a gigante chinesa que lança de smartphones até umidificador de ar. Esse foi um dos primeiros episódios do nosso quadro lá em 2017, e nós estamos atualizando algumas histórias que merecem uma abordagem mais completa e atual. Não se preocupa porque o vídeo original segue no ar e esse é como se fosse uma continuação. Mas antes, não se esqueça, deixa aquele joinha no vídeo, compartilha ele por aí e se inscreve no canal para não perder conteúdos como esse, beleza? Então vamos lá para a história da Xiaomi. A trajetória dessa empresa começa em abril de 2010, quando 8 sócios em Pequim, incluindo veteranos de escritórios de gigantes da tecnologia no país, fundam a Xiaomi. Um deles é o Lei Jun, que começou como engenheiro da Kingsoft, uma das empresas de software mais poderosas do país, e foi até o cargo de gerente executivo. Ele é o CEO da Xiaomi até hoje. Aliás, vamos falar desse nome, né? Xiaomi significa milhete, que é um tipo de grão bem popular na Ásia, ou literalmente pequeno arroz. A palavra agrega várias espécies de cereais, mas a escolha do nome é bem mais profunda. No budismo existe o ditado: o Buda vê um grão de arroz com tanta importância quanto o Monte Meru, que é uma montanha bastante imponente da região. Esse alimento representa uma base sólida, representa força, e hoje é a presença certa entre a alimentação e na cultura do país. A marca Xiaomi queria ter uma base tão bem estabelecida e ser tão importante e essencial para as pessoas quanto esses cereais. Mas como é que pronuncia o nome dela? É normal ouvir Xiaomi, Xiaomi, até Xiaomi, e olha, tudo bem falar dessas maneiras, mas tem uma pronúncia que é considerada a mais correta, é Xiaomi, como se fosse um tchau sem o T e com esse mi no final. No mês da sua fundação, já sai o primeiro produto da empresa, que não foi um telefone, mas sim uma skin de sistema operacional, com funções extras e um visual mais amigável e intuitivo. Foi a primeira versão da MIUI, que por anos foi a interface da companhia por cima do Android. Ele tinha inicialmente só o chinês como idioma e nasceu na distribuição do Android 2.2 Froio. A MIUI desde o começo era comparada com o iOS e olha, essa não seria a primeira vez que ela seria equiparada com a Apple. Mas essa comparação não era necessariamente boa. Tem quem dizia que ela era uma interface tão boa e completa quanto a do iPhone, mas outra parte da comunidade acusava ela de copiar a concorrente. Em agosto de 2011, aí sim temos o primeiro telefone celular da marca, o Mi One. Ele foi o primeiro smartphone da China com processador dual-core. E esse ainda era um período com o público vendo marcas chinesas com desconfiança e críticas por uma suposta falta de qualidade ou de serem imitadoras. Além disso, se hoje a gente tem lojas online com marketplaces locais que enviam de fora, isso era menos comum no período e demoramos um pouquinho para conhecer essa marca. E aqui fica o aviso, porque a gente não vai falar de absolutamente todos os celulares já lançados por ela, então deixa nos comentários qual foi aquele que mais te marcou. Na China, a Xiaomi começou a vender o aparelho direto para o consumidor pelo seu próprio site, o que era raríssimo na época e aproximava a marca do seu público, que se sentia mais ouvido pela fabricante. O preço já era bem baixo, em especial porque a marca trabalhou por vários anos com uma margem baixíssima de lucro, o que era proposital, porque a Xiaomi vencia pela quantidade de aparelhos comercializados. Além disso, no início, ela tinha vários acordos com fornecedoras locais para ter componentes mais em conta, além de não ter unidades físicas e fazer tudo pelo digital. A Xiaomi ainda mantinha o menor estoque possível, o que criava também aquele sentimento de escassez, porque o modelo podia esgotar e tornava os seus produtos mais desejados. Em 2012, ela recebe financiamento de várias empresas de capital de risco dentro e fora da China para expandir a sua linha de produtos. Um dos resultados é o Streaming Media Box, um aparelho de transmissão de conteúdo só para a China. A Mi Box foi relançada globalmente em 2016, agora com Android TV como sistema operacional, e é um sucesso até hoje. Em 2013, a Xiaomi lançou a sua primeira TV, a Mi TV, com painel Full HD de 47 polegadas, mas não tem jeito, porque a grande estreia dela nesse ano é do primeiro Redmi, a linha de baixo custo da Xiaomi para smartphones que é um fenômeno até hoje, com atualizações anuais. Essa geração inaugural já vendeu super bem,
aumentou a receita da empresa de forma considerável, em especial para uma marca com tão pouco tempo de vida, e fez a empresa em outubro passar a Apple momentaneamente em número de celulares vendidos. Mas ela ainda era a quinta força dentro da China e ia focar bastante no mercado local para virar esse jogo. O ano é também marcado pela contratação de Hugo Barra, o executivo brasileiro ex-Google, que seria responsável por descobrir e explorar novos mercados. Hugo nasceu em Belo Horizonte, trabalhou na equipe do Android e participou por anos de conferências e do marketing dos aparelhos da Xiaomi. Ele depois saiu para trabalhar na Meta, a dona do Facebook, mais especificamente no setor de realidade virtual. O ano de 2014 é o de abertura da primeira filial internacional em Singapura, além do lançamento de alguns produtos que também viraram linhas. Veio o primeiro Redmi Note, um smartphone com tela maior e ainda preço baixo, e também o Mi Pad. Esse era um tablet com tela de 7,9 polegadas, muito parecido com o iPad mini e com a mesma paleta de cores do iPhone 5C. Outro lançamento foi o da MIUI 6, que era bem bonita, mas também igual ao iOS 7, e gerou até algumas piadas por um tempo por causa das inspirações exageradas pela maçã. Além disso, especialistas notaram que a Xiaomi guardava dados dos usuários em servidores na China, o que pegava muito mal para os clientes de fora. Depois desse primeiro grande escândalo, ela transferiu o tráfego internacional para Estados Unidos e Singapura. Nesse período, a Xiaomi tinha valor de mercado de 46 bilhões de dólares, considerada uma das startups de tecnologia mais valiosas do mundo. E de novo, caixa cheio significa expansão. É nesse ano de 2014 que ela cria a marca Midea, na empolgação da indústria com a internet das coisas, para lançamento de eletrodomésticos inteligentes para uma casa conectada como câmeras 4K, aspirador robô, geladeira, filtro de água e muitos outros. O purificador de ar em especial foi um fenômeno, porque ajudou contra um problema crônico de poluição na China. Alguns dos produtos inteligentes são lançados via financiamento coletivo na China, em parceria com outras marcas e primeiro vendo se existe interesse do público no lançamento. Nesse esquema, ela lançou um telescópio e até um vaso sanitário inteligente. Além disso, a Xiaomi compra o domínio mi.com por mais de 3 milhões de dólares, sendo o endereço mais caro já adquirido na China até aquela época. No início, o Mi da Xiaomi significava Mobile Internet, e o CEO brincava que era também missão impossível, meio que para representar a tarefa dela no mercado. Mas a empresa estava indo bem demais, e no fim de 2014 ela supera a Samsung e vira a marca de celulares mais vendida na sua terra natal. Já em 2015, ela anuncia a chegada da Índia por 2 grandes lojas online do país. A Índia viraria um dos maiores mercados da Xiaomi por algum tempo, e isso era muito importante, porque tinha um público enorme lá, ainda sem uma marca favorita. Ela também começou a vender produtos nos Estados Unidos, mas apenas via marketplace e para acessórios e outros aparelhos que não fossem celulares. Um desses produtos foi a primeira Xiaomi Mi Band, a pulseira inteligente da marca. A Mi Band virou uma das linhas de maior sucesso dela, inclusive no Brasil. Ela ajudou a popularizar o conceito de pulseiras inteligentes por aqui, principalmente para registro básico de atividades físicas a um preço reduzido. Tivemos também o lançamento do smartphone Mi 1S, que ajudou a marca a bater o recorde de celulares vendidos em uma plataforma online num único dia. Foram 2.112.010 aparelhos pelo site mi.com para celebrar o aniversário de 5 anos. Mas claro que o acontecimento mais impactante de 2015 foi a chegada da Xiaomi ao Brasil pela primeira vez de forma oficial. O evento confirmou a fabricação regional do celular Redmi 2, além do modelo Redmi 2 Pro, da Mi Band e do Mi Power Bank. Essa expansão teve festa no lançamento, ajudou a construir uma comunidade de fãs bem forte no Brasil, os Mi Fans, e deu esperança para quem ainda não sabia como ou não gostava de importar eletrônicos. Mas os tributos eram altos e prejudicaram bastante a Xiaomi já naquela época. E o marketing dela não conquistou mais pessoas além de quem já era fã. Outros smartphones não chegaram, a importação ainda era o jeito mais barato e o Moto G era líder absoluto no mercado nacional no mesmo segmento dos Redmi. Todo o esforço inicial não se traduziu tanto assim em vendas e a iniciativa durou cerca de 1 ano. Saltando mais um pouco no tempo, em 2016 temos o lançamento do Mi Pay, o serviço de pagamento sem fio e para telefonia móvel da China, e o Mi Notebook Air, o primeiro laptop da marca. O novo mercado conquistado por ela foi o de países da União Europeia, e os celulares de destaque desse ano foram os Mi Max, com uma tela de 6,4 polegadas, que era rara na época, e também o Mi Mix, com
com corpo de cerâmica e bordas extremamente finas. Ele era um conceito que virou realidade, e o material acabou sendo adotado pela indústria nos anos seguintes. Mas pela primeira vez, a Xiaomi encarou também uma crise nas vendas, em especial na China, mas também em vários outros mercados, com ela despencando em volume de aparelhos vendidos por problemas na cadeia de distribuição. Isso fez a Xiaomi se mexer e realizar uma grande reestruturação nas equipes e parar com aquele negócio só de venda online. Essa estratégia deu certo no começo, mas para crescer ela precisava também diversificar. Tentando se recuperar, em 2017 ela lança o smartphone Mi A1, que foi o primeiro celular dela com Android One, trabalhando diretamente com a Google e sob custos ainda menores. Teve ainda o Xiaomi Mi 5C, que foi o primeiro com o chipset da própria marca, o Surge S1. Essa ideia não foi muito longe, e o seu próximo processador foi o Surge C1 só em 2021, focado em câmeras. No final, ela preferiu mesmo manter parcerias em especial com a Qualcomm. E o ano foi um pouco melhor, ela cresceu em receita, tanto que em 2018 conseguiu iniciar as vendas de ações na Bolsa de Valores de Hong Kong. Nesse ano, os lançamentos vão ficando ainda mais numerosos. Tem a chegada do primeiro Mi Drone e também da primeira geração dos AirDots, os fones de ouvido sem fio da fabricante. A submarca Redmi também ganha uma linha parecida logo em seguida, e esse é um fenômeno de vendas por causa do fator custo-benefício, que se a gente para analisar, é uma expressão que vale para quase tudo dessa empresa. O ano é também marcado pelo início da venda de dispositivos para casa nos Estados Unidos, pela Amazon. E de novo, porque isso é importante, esse país não era uma prioridade e nem um mercado que ela dependeria para sobreviver. Além disso, a Xiaomi expande a quantidade de subsidiárias, aquelas marcas paralelas que vendem celulares com públicos mais específicos. Um deles é o Pocophone F1, que bateu o recorde de vendas online na Índia. A família Pocophone, que depois viraria só Poco, expandiu bastante ao longo dos anos e é uma das que chega com preço bem atrativo também aqui no Brasil. Alguns dos modelos têm um foco mais gamer, enquanto outros são mais voltados para o processamento poderoso. A outra linha criada é a Black Shark, de smartphones gamers mais com aquele design radical e um hardware acima da média para rodar gráficos incluindo sistemas de resfriamento. A Xiaomi em 2019 resolve fazer uma mudança. E literalmente, porque ela migra para uma nova sede imensa em Pequim, depois de 4 anos em construção. O ano é marcado também pela expansão para o Japão e o lançamento do Mi Mix Alpha, um conceito revolucionário com uma tela que vazava pelas laterais e uma câmera de 108 megapixels. Ele foi descontinuado rápido porque era caro demais de fazer, mas essas características em breve apareceriam em modelos dela e das rivais. E olha, nós temos mais algumas mudanças importantes do ponto de vista corporativo. A Redmi vira uma subsidiária separada, o que significa que ela passa a ter mais liberdade e vai focar diretamente nos modelos mais acessíveis, enquanto a Xiaomi cada vez mais iria para um campo de modelos mais caros. Mas também não é uma venda ou independência completa, porque a Redmi ainda responde para a dona. A geração da vez foi o elogiado Redmi Note 7, com câmera de 48 megapixels. E nesse ano a empresa fecha com o balanço de mais de 500 milhões de consumidores atendidos. Além disso, em 2019, a Xiaomi retornou ao Brasil com representação oficial dessa vez em parceria com a DL Eletrônicos. A Xiaomi passou a oferecer uma série de smartphones, incluindo os últimos lançamentos e também dispositivos de internet das coisas. Em vez daquela chegada mais tímida, com pouco catálogo da tentativa anterior, ela foi abrindo quiosques e lojas aos poucos e trouxe mais produtos, alguns deles com preços realmente competitivos. A Xiaomi quase sempre esteve presente no mercado brasileiro por meio do que se chama de mercado cinza, que são marketplaces, lojas não oficiais e revendedores que importam os aparelhos. Isso, pelo lado positivo, ajuda a preparar o terreno da marca por aqui. E os atuais impostos altos contra produtos chineses pelo programa Remessa Conforme fazem com que a representação oficial seja uma boa ideia para quem quer fugir da importação. E com esse novo fôlego, a Poco também se separa em uma companhia própria, com mais espaço para crescer em mercados como a Índia e nos celulares gamers. E entre os lançamentos tem bastante coisa. O primeiro dobrável da companhia e também o primeiro do mundo com tecnologia de lente líquida, chamado de Mi Mix Fold. Temos ainda o Mi Watch, o primeiro relógio inteligente dela, e também o seu primeiro acessório direto para a TV, o Mi TV Stick, rivalizando com o Chromecast e o Fire TV Stick. E aqui também chega a MIUI 12, que foi bastante elogiada no geral.
Já 2021 é o período em que ela anuncia uma nova logo, que na verdade é praticamente igual à anterior, mas com bordas arredondadas. E ela aposenta o mascote Mi Bunny, um coelhinho também chamado de Mitu, que sempre esteve presente nos materiais promocionais e até na tela de fast boot. Aproveitando o momento de mudanças, ela ainda anuncia que vai aposentar o nome Mi na linha de celulares e depois de outros produtos. No final do ano, sai o primeiro modelo sem essa marca, o Xiaomi 12, com o processador top de linha Snapdragon 8 Gen 1. A Xiaomi costuma ser uma das primeiras marcas a sair com os novos chips de elite da Qualcomm e se consolida de vez como marca de modelos mais caros. Entre mais lançamentos, tivemos o Xiaomi CV, um modelo de celular exclusivo da China que vira piada no Brasil por causa do marketing do aparelho, que lembra aí uma outra sigla. Ela também revelou seu cachorro robô, o CyberDog, e também o ousado Hypercharge, uma tecnologia de recarga de 200 watts que carrega celulares em 8 minutos, mas isso pode degradar a bateria com o passar do tempo, como ela mesma confessou depois. E ainda sobrou espaço para uma polêmica. A Xiaomi quase é considerada uma empresa perigosa para os Estados Unidos nos moldes da Huawei e outras marcas chinesas, mas tem o nome tirado da lista. Tudo bem que, como eu falei, esse não era um mercado forte dela, mas teria prejudicado até o fornecimento de componentes e seria catastrófico como aconteceu com as rivais. Ainda bem que voltaram atrás. Chegando mais perto do presente, em 2022, ela anuncia um robô humanoide, o Cyber One, com dimensões de um ser humano adulto e sem qualquer previsão de sair. Tivemos ainda os primeiros resultados da parceria com a Leica, a marca especializada em fotografia, com a linha Xiaomi 12S. Além disso, saiu também a MIUI 14, a última com essa numeração. A partir do ano seguinte, a companhia resolve apostar no HyperOS, uma proposta bastante ousada de substituir a skin do Android por um sistema operacional mais independente e alternativo. Essa plataforma ainda não conquistou todo mundo, segue gerando algumas críticas e algumas bem antigas. Os anúncios no aparelho continuam, e o lançamento de modelos muito parecidos ou até iguais entre si nas submarcas ou com nomes diferentes ainda é realidade. E o ano de 2022 foi também de mais uma crise na China e na Xiaomi. Executivos saem do cargo e a empresa faz uma rara demissão em massa. Isso porque as vendas de smartphones caíram e a receita despencou no setor. Fora que ela tem rivais cada vez mais competentes localmente, como a Honor, a Oppo, a OnePlus e as marcas da Transsion, como a Infinix. Mas pelo menos as coisas estão voltando aos trilhos agora. Em 2024, a fase volta a ser boa, com a marca até passando a Apple momentaneamente e virando a vice-líder do setor de smartphones por um trimestre. Além disso, ela também lançou o carro elétrico SU7 na China. Esse é um dos projetos mais ousados da empresa em anos e ainda é um setor que opera no vermelho ou com baixíssima margem de lucro, assim como eram os celulares no começo, mas com muita perspectiva de crescimento. Nós tivemos ainda a chegada dos dobráveis Fold 4 e Mix Flip, que é o primeiro flip da marca. Atualmente, de acordo com pesquisas de maio de 2024, a Xiaomi é a quarta força do mercado brasileiro de celulares, mas esse número pode ser maior por causa das importações. Aliás, em celulares, atualmente a linha Xiaomi tem os modelos convencional, Pro e Ultra, além das versões T que saem no ano seguinte da geração numerada. A linha Redmi é a mais confusa de todas, com os modelos de numeração fixa e uma série de Redmi Note com tela maior, variantes Pro Plus e afins. A Poco diferencia as linhas com letras M, C, X e F em ordem crescente de potência e de preço. Já a Black Shark não anda muito bem, mas segue viva. Ela também tem investimentos em outras marcas chinesas que não são exatamente as suas subsidiárias, como a Hailuo de relógios inteligentes e a Zepp Health da linha Amazfit e do App da Mi Band, que foi até responsável pela fabricação das pulseiras por um bom tempo. E essa é a história da Xiaomi, uma das empresas mais populares da atualidade e que com certeza ainda tem um futuro cheio de novidades. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui para o quadro, deixa um comentário que a gente lê. As fontes consultadas para o roteiro estão na descrição e não se esqueça, esse é só um resumo, é só um recorte e muita coisa acaba ficando de fora. Confira ainda a playlist do História da Tecnologia para saber do que a gente já falou por aqui. E até a próxima!